aqui. Então, gravando a aula de práticas de pesquisa em finanças, nesta segunda-feira, 7 de março de 2022, depois do recesso, de carnaval, do feriado de carnaval, e estamos de volta às nossas atividades, ainda de maneira remota, logo mais presencial. Também não vejo a hora de estar novamente em sala de aula presencialmente, não tem melhor, apesar das vantagens que essa plataforma tem, mas não há nada melhor do que a gente estar realmente interagindo presencialmente, né? Então, espero que logo mais nós estejamos de volta às nossas atividades presenciais em sala de aula. E ainda assim eu vou dar um jeito de continuar fazendo as gravações, né? Eu acho que a gente deve continuar aproveitando esses recursos, sendo, claro, da concordância de todas e todos. E aqui nós estamos numa etapa, como eu estava dizendo, né, antes da gravação, numa etapa de trabalhos individuais, né, de leitura, de fichamento. E aqui eu vou enfatizar bastante, né, a importância dessa etapa e pedir também para que vocês se expressem em relação a essa elaboração e mais uma vez, dou as boas-vindas, né, a quem está presente no momento, Janiele, Maria Regina, Everton, Jaril, Mônica. E assim nós seguimos. Vocês devem ter notado da sala do Google, Sala de Aula, Google Classroom, que nós estamos trabalhando um tópico chamado previsivelmente irracionais, seguindo o termo, né, que foi cunhado pelo Dan Ariely, né, previsivelmente irracional, da sua obra Previsivelmente Irracional. É uma obra do Dan Ariely de 2008, ainda muito atual, apesar de ser de 2008, continua atual, é resultado de evidências científicas em relação ao comportamento, e é o comportamento que nós estaremos, no comportamento que nós estaremos nos concentrando em nossas pesquisas, de formas variadas. E aí nós temos, na nossa base teórica, e aí eu começo aqui a compartilhar a tela com vocês. Então, vamos compartilhar a tela. Vou deixar aqui na opção lado a lado. Pronto. Aí vocês já visualizam, né, a minha tela. E aí eu aproveito também para mencionar essa questão do nosso ambiente aqui no Teams, né? Ele está sendo utilizado exclusivamente para os encontros síncronos, para as aulas síncronas. E aí nós continuaremos utilizando o Google Sala de Aula, continua sendo o melhor do ponto de vista de recursos, de compartilhamento de recursos, né, e de materiais,
de repositório de atividades, né? Então, a gente segue, como está aqui, né, o fichamento. E aí nós temos algumas considerações, né? Então, esses são os trabalhos de base, como eu tinha pedido, para que vocês pesquisassem, né, verificassem o que fosse de maior interesse. Então, pode ser qualquer um dos 6. Por isso, deixei na própria atividade do fichamento esses artigos disponíveis também, né, aqui. E aí, como eu já tinha mostrado a vocês na primeira aula, eles seguem, cada um deles está associado a um dos temas da, a uma das linhas de pesquisa. E aí esse material já está sendo, né, compartilhado com vocês. Que são nessas linhas, certo? E aí a numeração segue justamente essas bases teóricas. As bases teóricas, né, aqui o que eu coloquei como artigos de base, seguem essas linhas. Então, o próprio artigo é um exemplo de você escolhendo essa linha como você se desempenharia, o que é que você escolheria. Deixa eu minimizar essa tela aqui. Pronto. Só confirmando, eu mostrando aqui a tela, vocês continuam vendo o meu vídeo aí, nessa opção de compartilhamento? Fica nítido, dá para ver tudo direitinho aqui. Confirme aí, por favor. Dá sim, professor. Obrigado. Pronto, então, o tema, certo, é de escolha de vocês, a linha, né, de pesquisa. E a ideia, né, a ideia é que o fichamento seja já direcionado para o que você quer trabalhar na sua linha. Nada impede também que, porque você fez o fichamento de um tema, né, por exemplo, aqui da linha 1, que depois você não queira trabalhar a linha 3, ou vice-versa, né? Então, já é para você começar a escrever, começar a interpretar textos nas linhas de finanças, que são relacionadas. Existe um foco em cada uma, evidentemente, mas elas têm relação, né? Elas são integradas. E aí, o modelo que foi passado para vocês de, de, de fichamento, houve um modelo para que vocês, então, preenchessem com as informações. Esse foi o modelo. E aí, como nós estávamos tratando também no início, aqui é uma recomendação, certo, de ser manuscrito, mas não uma obrigatoriedade. Então, são muitos fatores, né, que a gente tem que considerar, de não conseguir imprimir, né? O importante é que seja feito, pode ser digital sem nenhum problema. É apenas uma recomendação, né, de ser manuscrito. E normalmente, né, quando a gente está em sala de aula, por isso que não estava assim como opcional, né, porque está naquele padrão quando a gente trabalha, né, presencialmente, mas a gente sabe, né, das dificuldades, então nada é imposto quando são envolvidos também fatores de realmente nós termos acesso, né, a recursos. E
E nesse ponto, eu lembro da condição na minha graduação, né? Quando eu não tinha computador próprio até metade do curso, mais ou menos ali. E, e aí era mais difícil, né, de eu conseguir também imprimir. Tinha que ter acesso, o bom para mim foi ter acesso aos ambientes da instituição, como bolsista. Então, são as condições, né, que nós temos que enfrentar, então nada é imposto. E aí você começa esse fichamento com essa identificação do texto nas normas, e aí ele tem um propósito. Então eu peço que você, logo mais eu vou estar querendo ouvir vocês também, mas eu peço que vocês sigam no propósito de. Então tem um exemplo aqui, que é desse artigo que eu chamei de zero aqui. Uma ideia dele ser um ponto de partida, Martelanque, professor da USP, né, Roy Martelanque. E, e aí eu fiz esse fichamento já como algo que pode servir de base geral, porque ele é metodológico, voltado para finanças, embora não se diferencie nesses aspectos de classificação da pesquisa. Então, como eu já tinha mostrado a vocês, vocês vão perceber que não tem muita diferença em relação a essa classificação, né? Do que vocês já trabalharam em outras práticas de pesquisa e que ainda vão trabalhar, né? Sem ser finanças, né? Práticas de pessoas, logo mais práticas de materiais. E aí são questões importantes para pesquisas em qualquer área. Só que o professor Martelanque aqui, ele discute temas financeiros, mas essa classificação é metodológica. É uma classificação quanto à abordagem metodológica, nessa parte aqui, né, que você pode ter pesquisa qualitativa e quantitativa na área de pessoas, na área de marketing, na área de materiais, como você também pode ter pesquisa qualitativa e quantitativa na área de finanças. E aí você tem essa classificação, e aí no fichamento eu procurei também fazer os meus próprios comentários do que foi destacado no texto. Então, vejam, tratando aqui do fichamento de uma maneira mais clara, de uma maneira mais direta, né, quanto ao seu propósito, a ideia é, num trabalho seu, você precisando citar esse texto que você fichou, ele já vai estar com a referência, que não é só bibliográfica, né, com a referência, de maneira que você está construindo o seu texto. Vou dar um exemplo aqui, pegar aqui um novo documento. Você já vai colocando nessas referências. E aí você traz, se você cita esse trabalho, ó, claro, né, vai formatando aí, e aí ele já fica com a referência na norma. Claro que aqui a gente tem que padronizar, né? Normalmente a fonte é o Times New Roman, né? Aí. E aí, é claro, né, vai ter aqui o título do seu trabalho,
um resumo. E aí tem um modelo disso também, que é aqui, ó. Justamente essa estrutura, em que lá no final você teria, né, também as referências. Terminei aqui nem colocando, né, a gente fazer esse complemento. Por que isso? Porque é um trabalho é um trabalho chato mesmo no final, se você não já vai colocando, aí tudo que você citou tem que procurar, né? Aí já fazendo isso não. Então o fichamento é para facilitar esse processo. E aí você faz uma citação indireta ou direta, né? Então, claro que aqui tem uma ideia geral, e aí é interessante que você trate, nem se baseie, né, no resumo do autor ou da autora, porque ele vai ter sempre, né, essa parte do resumo dele, mas é um resumo seu, do que você entendeu. Normalmente a gente vê, né, essa parte em que os autores têm o seu resumo, né, e aí esse já é um pouco, já tem uma estrutura aí diferenciada. É, é aqui, pronto. Essa é a parte, né, que ele faz, né, o resumo e tal, mas com as suas palavras também, essa parte do argumento central, em que você fala basicamente, aí nessas 4 linhas, né, recomendação, né, ser digamos, de 4 a 7 linhas, e realmente exercer esse poder de síntese, porque são muitos trabalhos, né, normalmente para ler, para resumir, e aí você precisa falar da base teórica, da metodologia, dos resultados que foram encontrados, e fazer essa síntese de uma maneira que você mostre o todo daquele trabalho. Então, tem essa parte do argumento central, as referências, né, aqui na norma da BNT, vejo que há um destaque. E aí é algo que é mais específico, né, de questões de metodologia, e aí pode ser esclarecido, né, nos trabalhos desses autores que tratam dessa linha, né, Antônio Carlos Gil, Silvia Vergara, Naresh Malhotra, né, cada um com uma abordagem ou qualitativa ou quantitativa, e são vários, né, vários textos. E aí, quando é um periódico, normalmente o destaque é para o periódico, a revista, o congresso, por exemplo, anais do 24º Encontro Nacional de Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, ENAMPAD. E aí também o destaque é aqui. Se for uma citação de livro, o destaque já é no título, né? O destaque que eu falo é deixar, né, ou negrito, ou itálico, ou sublinhado. Então tem, ou seja, você fazendo isso aqui no fichamento já leva certinho para lá, ó. Ele já vem aqui, você citou, segundo Martelanque, 2010, e aí vem a sua citação, que pode ser direta ou indireta. Então, veja, aqui, ó, 4 a 7 linhas, né, como eu estava dizendo. Qual é a parte que você vai citar? Veja que essa
na primeira coluna você tem citações diretas. Ou apenas, o que é que pode ser essa primeira coluna? Claro que pode ser também com as suas palavras, né? Mas você pode ficar à vontade aqui para copiar mesmo trechos. Só que é preciso que essa parte seja só nossa, só sua, né? Ou só minha, dependendo de quem estiver interpretando. Então, aqui são minhas palavras e aqui o que eu destaquei no texto. Então, se eu faço uma citação direta, deixa aqui porque já ela vai estar entre aspas. E normalmente quando a gente faz, né, a gente coloca, então, segundo Martelanque, vamos supor que essa fosse a citação, 2010, página, aqui, ó, página 3. Ou ela pode ser aqui, ó, já é de outro jeito, né? A questão de ABNT, né? Martelanque, 2010, página 3, certo? Então, nós temos aí essa... Se eu for, claro que vai ter aqui, né, o parágrafo, né, normalmente. Então, são formas de você citar normalmente aquela distância aqui, né, de 1,25 centímetros. Tudo isso vai estar no modelo aí, né, de artigo, que foi passado para vocês. A fonte, né, essa distância aqui. E aí é um exemplo. O que está na primeira coluna é citação direta. Agora, se você já está interpretando o que ele está dizendo, aí você não precisa colocar as aspas. Lembrando também que se essa citação direta, né, é maior, é um texto mais elaborado, você já tem aquela ideia do APUD, né? A citação de citação. Então, Gil 2002, APUD Martelanque 2010. E aí, se ela é maior, ficou, digamos, né? Com mais de 5 linhas aqui. Aí tem a ideia do recuo. Não sei porque ele veio assim, né? Mas... Porque aqui ficou em 3 linhas também, a gente não... Vamos supor que a citação ficasse mais ou menos com esse tamanho aqui, ó. Isso aqui é quando você destaca trechos que não estão próximos, né? Aí dá a ideia de que há alguma coisa no trabalho, né? Entre as citações. E aí há aquela ideia do recuo. Então, normalmente, né, a gente vai lá, coloca esse recuo de 4 centímetros, né? Então, depende também do... Aí já não precisa aqui do parágrafo, né? Martelanque, sempre o ano, né, seguido. Então, assim, são só alguns lembretes, né? Eu não vou me ater muito à questão metodológica, mas é só algumas coisas aí para a gente relembrar. E aí você vai, evidentemente, dizer, você vai comentar, né, relacionar com outras ideias, é quando vem a citação indireta, que é a mais recomendada, né? Não é bom você, todo o trabalho, tá só reproduzindo ideias de outras pessoas. Mas, vez ou outra, né, tem coisa que é tão relevante você dizer exatamente de como a pessoa falou, que é interessante usar também.
Então, são exemplos, essa questão mais metodológica. E aí você vai vendo, isso é para você ver por que fazer o fichamento. E não só para esse, que foi. Esse está fazendo parte da nota, mas é o único que vai estar sendo cobrado. A ideia é que você vá lendo e vá construindo seus textos. Claro que não é obrigatório, mas o propósito dele é esse. Certo? E aí, a ideia daqui pode ser digitado também, sem nenhum problema. Né? Você faz no computador, no smartphone, usando o tablet, né? Se tiver aquela caneta também, é interessante. Já é uma forma, né, de unir o digital ao manuscrito também, da forma que for mais conveniente para você. Complementos a partir do momento que nós estamos agora, da aula. E aí eu começo a entrar na questão dos temas, das linhas. Só enfatizando que nesse texto do Martelanque, eu acho muito boa essa parte que ele mostra a classificação quanto à abordagem metodológica. E aqui eu vou comentando também, né, o que seria pesquisa exploratória, descritiva, explicativa. Aqui falei com as minhas palavras, a partir do que foi visto também no trabalho. E aí é interessante que quanto mais a gente relacionar também, nem sempre eu faço aqui, mas é uma ideia, né, que você exemplifique, que você fale de outros autores além do Martelanque, né, porque é a forma como você vai interpretando no artigo, escrevendo ali o seu próprio trabalho científico, certo? E aí, nesse momento que eu falo da abordagem metodológica, tem aquela diferença, né, entre aprofundamento e representatividade, que esse comentário é justamente o que está bem representado nessa figura de Martelanque. Quanto mais aprofundada for a pesquisa, é qualitativa. Quanto mais representativa, é quantitativa, de maneira que não há uma sobreposição, né, em termos de importância, de a qualitativa ser melhor, depende do qual é o aspecto que você quer enfatizar. Né? Se você quer se aprofundar mais, não tem como aquela pesquisa com milhares de pessoas, quantitativa, né, com dezenas, centenas ou milhares de pessoas, você se aprofundar no comportamento de ninguém. Então, ela tem essa desvantagem do ponto de vista do aprofundamento. Já a pesquisa qualitativa tem a vantagem de se aprofundar no comportamento de uma pessoa, de uma empresa, mas de não ter a generalização. Então, cada uma tem vantagens e desvantagens. E todas são importantes. E aí depende do que você quer ter como foco. E aí há uma opinião própria aqui, né, quanto ao... Porque, assim, esse termo, né, estudo de caso, é muito... ele tem uma característica de aprofundamento que requer que requer um tempo maior. Então, assim,
é uma opinião que o professor Elber, por exemplo, enfatiza bastante. E quando a gente fala, né, de estudo de caso, é muito o aprofundamento que ele requer, precisa, né, de mais tempo do que, digamos, 6 meses, um semestre, né? Mas a classificação oficial é esse termo, né? Que foi só uma opinião. E antes de a gente discutir as linhas, uma última observação é que você evite. Veja que aqui eu não falo, apesar de dar várias opiniões, eu não digo assim, eu acho, ou na minha opinião, porque isso já, se eu estou interpretando, né, aquele trabalho, é a minha opinião, mas não precisa eu falar em primeira pessoa, porque o texto precisa ter essa linguagem objetiva, impessoal, como sujeito indeterminado mesmo. Então veja que, apesar de ser a minha opinião aqui, não é dizendo que é a minha opinião, certo? Então evite esses termos em primeira pessoa. Por exemplo, em vez de você falar vou ver se tem um termo aqui. Veja que não há, né? Simplesmente a interpretação sem esses termos em primeira pessoa. Então, em vez de dizer, por exemplo, eu acredito, você pode colocar acredita-se que. Então, coloque sempre o sujeito indeterminado. Então, esses são alguns esclarecimentos, né, sobre o texto. E aí vem a pergunta, né, o que vocês escolheram, o que vocês querem trazer de dúvida? Cada um ficou, com um tema, cada artigo era exemplo de um desses temas, de uma dessas linhas, certo? Cada uma vai sendo, não quer dizer que tenham que ser essas variáveis, né, mas são exemplos, é o que normalmente se destaca, mas você pode ver outras, você pode identificar outras, e aí cada trabalho vai ter o seu foco, certo? E de início nós vamos estar estudando o nosso próprio comportamento também, nós mesmos sendo sujeitos de pesquisa, público-alvo, né, de pesquisa. E aí a ideia é que eu peço agora que você resgate o seu texto, se você ainda não abriu, pode ir lá no seu fichamento, certo? Do artigo que você escolheu, abra esse documento, se você imprimiu e vai poder fazer nessa parte manuscrita, pode já, se não está com ele nesse momento, né, e buscar. Então, esteja com o seu texto em mãos, ou na tela, aí, certo? E aí nós temos 6 possíveis linhas que são interrelacionadas do ponto de vista do que se constitui como propósito do núcleo de pesquisas que eu mostrei a vocês, certo? E há outros trabalhos também que vocês podem
tranquilamente relacionar, né? O fichamento é de um dos 6, mas nada impede de até você acrescentar nessa pasta outros trabalhos e compartilhar, né? O trabalho científico é algo importante de ser sempre compartilhado, né? A informação ser compartilhada. E aí eu vou aqui para a sala. Vou parar. Aliás, eu nem vou parar o compartilhamento, né? Eu vou que a gente pode querer, né? Mostrar, né, alguma coisa aqui das linhas, mas assim, saber o que vocês destacaram, o que vocês gostariam de trazer para a discussão. E, de uma maneira geral, é o comportamento, né? O comportamento das pessoas, das empresas. A gente fala assim de comportamento das empresas, mas sempre são as pessoas. Mas as pessoas levam a uma caracterização da empresa, né? É uma questão de cultura organizacional. A empresa se configura a partir das pessoas que a compõem e vai dando uma identidade àquela empresa, que tem uma missão, visão, valores. Os valores que são compartilhados pelos membros da organização, que é justamente isso que é cultura, né? Conjunto de crenças e valores que são compartilhados, e aí surge aquela cultura organizacional, como existe também a cultura de uma sociedade. Nós compartilhamos, né, valores em comum. Na sociedade brasileira, né, antes disso, é uma sociedade paraibana, é uma sociedade pernambucana. As cidades têm as suas peculiaridades, né, o seu modo de vida. João Pessoa, Recife, Natal, né, cada um tem um estilo de vida diferente, e é uma questão cultural. Da mesma forma, são as organizações. Tem empresa que você pode trabalhar de bermuda e tem outra que não. Então, é interessante, né, a gente observar essas questões e já começa com ela, né? Quando a gente chega assim na avaliação da empresa, o primeiro aspecto que a gente vai buscar é para que essa empresa existe, né? Qual é a razão de ser dessa empresa? Ela tem um processo produtivo, ela transforma alguma coisa, ela revende alguma coisa, ela presta um serviço, ela tem a sua sequência de atividades, que pode ser representada num fluxograma, processo, né? Uma visão de processo, e às vezes a gente nem sabe descrever o nosso próprio processo de trabalho. Então, se a organização não tem isso mapeado, normalmente a gente faz isso no nosso estágio obrigatório, né? Logo mais vocês estarão nessa etapa. E então, às vezes a gente não parou para pensar na sequência de atividades do nosso trabalho, que é uma maneira de melhorar, ver o que é que pode ser aprimorado, né, naquele trabalho, o que é que eu posso gostar mais de fazer, o que é que eu posso contribuir em outras áreas. Então, a empresa tem os seus processos e tem os seus projetos. Quando quer fazer, vamos dar um exemplo mais concreto, né? Quando quer fazer uma ampliação, então isso precisa ser estudado, precisa ser avaliado quanto à sua viabilidade
econômica. Então, é um olhar para a empresa, e aí é por isso que vão ser enfatizados esses métodos. Comparando métodos contábeis com métodos de fluxo de caixa descontado, né? Então, é você estudar a empresa a partir dos seus demonstrativos, normalmente. Então, o que é que você escolheu? O que é que você gostaria de destacar? Qual é a dúvida? Comece a pensar aí, pelo menos, em 2 pontos que você quer destacar no trabalho que você fechou e que demonstre Professor, essa oi, importância. licença. Oi? Pode falar. Falando do trabalho, o tema que eu peguei aqui foi o segundo texto, foi finanças pessoais e satisfação no trabalho entre colaboradores de empresa do ramo mercadista, né? E aí, esse artigo ele está relacionado muito à parte do comportamento, né, financeiro e à satisfação com o trabalho, né? E aí, desculpa também os barulhos no fundo, é que está tendo reforma aqui em casa, então se eu ouvir algum barulhinho aí no fundo, é disso aí. Normal. E aí ele relaciona muito o indivíduo, né, com o como a satisfação, né, o modo como o indivíduo ele também mexe com suas finanças, ele pode influenciar no seu ambiente de trabalho, na sua vida e na sua própria vida pessoal. Então ele fala que dependendo de como a pessoa ela lida com as suas finanças, como ela gerencia, se ela chegar a gerenciar, né, como tem muitos casos que pessoas nem mesmo param para prestar atenção nisso, pode acabar influenciando, né, a sua vida no ambiente de trabalho. Então, se você não consegue gerenciar bem, normalmente você pode acabar tendo muitos trabalhos, muitas dificuldades financeiras, e isso aí pode acabar influenciando no seu desempenho no trabalho. Tanto que ele também fala, tem um ponto que fala no artigo, que é sobre, né, a educação financeira aqui no Brasil, né, e os gastos, né? Segundo o IBGE, né, 85% dos brasileiros costumam gastar mais do que eles recebem. Isso demonstra aí um certo descontrole financeiro. Além disso, aqui no Brasil, a educação financeira ela já começou a ser estudada bem mais tarde, né? A partir da década de 90 aí, que ele tinha aquele foco mais no investimento, né, na ideia de investimento. Só depois com a globalização, né, que começou a ter ideia de outros focos. E aí, ainda hoje, mesmo nas escolas, a gente não tem um estudo tão aprofundado de educação financeira, que deveria ter, né? Porque é um assunto muito importante para a pessoa, quando crescer, ela saber gerenciar, né, suas finanças. Isso, Regina. Que bom. Excelentes observações, né? Você fez uma boa escolha, né? Aí do trabalho, não que as outras não sejam, certo? Todos aí que foram indicados, né? São interessantes e é bom a gente vai nos permitir visões integradas, né? Do aspecto comportamental. E aí as observações de Regina foram bem pertinentes nesse sentido, né? Quando você tem um problema pessoal decorrente de endividamento, isso é levado, né, para o trabalho, e aí termina você não necessariamente está sendo, digamos, infeliz, insatisfeito, insatisfeita no trabalho, não porque o trabalho seja em si um trabalho ruim, né? Mas porque você tem uma questão pessoal de, de não equilíbrio que termina levando isso para o ambiente de trabalho, né? E aí vai afetar
a relação que você tem com os seus pares, com a sua chefia, e isso precisa ser levado em conta. E aí, quando a gente relaciona, então, há as variáveis, né? Salário, claro que se o salário é alto e você continua, nós, né? Seres humanos, se temos um salário maior, mas continuamos gastando mais do que o que é ganho, pode ser, seja qual for o valor do salário. Tem gente com salário mínimo, faz tem um controle, né, tão rígido, né, dos seus gastos, que tem equilíbrio. Ganha o salário mínimo e gasta menos do que o que ganha com o salário mínimo. Então, há essas questões. Mas tem também, né, as oportunidades de promoção, questão do intraempreendedorismo, né, aí no... Licença a vocês, só um minutinho aqui. Pronto. Então, há veja um resultado interessante, né, aí. Mas, assim, antes até de eu mostrar também algumas coisas que eu destaco, né, desse trabalho, esse estudo que eu tinha participado também, eu gostaria de saber mais, né, de vocês. Muito boa, né, aí a participação de, de Regina, né, de Maria Regina. Mas alguém trabalhou também nesse artigo, ou se foi um outro, o que é que você observou de aspecto mais individual que influencia? Porque quando a gente fala desse primeiro, né, métodos de avaliação, aí você vai avaliar a empresa de acordo com o método contábil, o valor da empresa, o valor do patrimônio, o retorno sobre o patrimônio, o retorno sobre os ativos, a liquidez da empresa. Então, tudo isso é a avaliação da empresa. Agora, normalmente não é estudado, e essa questão da satisfação das pessoas podem levar a um melhor desempenho. Isso não é mapeado devidamente, como deveria ser. Pessoas felizes que levam a melhores resultados da empresa. Se você for olhar, nada disso é tratado aqui. Não que seja um problema desse estudo em si, né? Eu falo da linha mesmo. Aí você encontra do outro lado, do ponto de vista, né, da empresa, das pessoas. A avaliação de desempenho, aí vem treinamento, desenvolvimento, e não é associado ao aspecto financeiro, ou seja, ou é um ou é outro. E a gente tentou nesse trabalho relacionar os dois. Há limitações, precisa, né, de mais aprofundamento, são necessários mais trabalhos, mas o que a gente buscou fazer foi essa relação
da satisfação financeira individual com comprometimento que a pessoa tem no trabalho, né, ou com a satisfação no trabalho. E aí algumas evidências, né, que a gente encontrou é que o equilíbrio financeiro pessoal estava justamente relacionado a essa satisfação no trabalho. Cada um de nós vamos estar com foco, né, cada equipe, cada trabalho, por enquanto ainda não pense nisso, vá explorando. Procure ver também os outros aspectos, né? Essa própria ideia do intraempreendedorismo, de você poder crescer no seu trabalho, de não necessariamente você ter que criar uma outra empresa para poder empreender, para você crescer, por que não crescer no próprio trabalho? Você já realiza. Há um movimento cada vez maior para que as grandes empresas pensem como startup. E procurem inovar constantemente. E não insistir, né, em algo que termina se tornando obsoleto, e aí tem que fechar as portas, né? Ou termina já não tendo mais crescimento, né? Leva a aquelas questões de recuperação judicial, né? Então, aquela insistência de continuar produzindo máquina de escrever, um exemplo, né? Então, são fatores que podem estar relacionados, certo? O que mais vocês gostariam de trazer aqui para a discussão, né, como dúvida, como contribuição? Professor, Rosário. eu tive uma dúvida e creio que, inclusive, no meu fichamento, eu creio que eu tenha errado. Eu escolhi o artigo que trata de educação financeira de servidores públicos, né? Hábitos de consumo, investimento e percepção de risco. Se não me engano, é o 4º artigo lá. E eu creio que eu cometi dois erros principais, né? Devem ter mais. Mas o primeiro é que eu creio que eu confundi o número da página, porque existe uma numeração da página no arquivo digital e tem o número da página lá dentro do documento. Então, depois eu percebi que eu creio que eu coloquei o número da página digital, e isso penso eu hoje que esteja errado, deve ser o lado dentro do documento, correto? Sim, apesar de não ser algo... claro que quando você for, né, escrever lá o artigo, né, é bom seguir Uhum. como prioridade, né, ser a própria numeração dentro Lá do dentro do documento. documento, né? Tá É, bom. E o outro também é que eu creio que em alguns pontos eu percebo agora pela sua explicação, né, que em alguns pontos eu excedi com certeza as 5 ou 7 linhas, né? Em alguns eu até trouxe uma referência, né, de outros artigos que tratavam do mesmo assunto e que não estava relacionado entre os seus, que o senhor disponibilizou, mas eu, em alguns pontos, eu posso até, se o senhor me permitir, né, reenviar, vou alterá-lo, né, porque em alguns pontos, com certeza, eu excedi as 7 linhas dentro da célula, nessa planilha que o senhor nos mandou, né, dessa tabela. Então, são 2 pontos marcantes no meu, com certeza. certo. Veja, aí é uma recomendação que também, digamos, por 8 ou 9, um exemplo, né? Não, não vejo também como sendo um problema. Não tem
É só assim para a gente ali não já ir a ideia de síntese, né? Mas não quer dizer que você também tenha que ter, às vezes em 3 linhas já consegue, né, dizer, mas pode ser, você terminou escrevendo 10, não tem problema também. A questão é ficar muito extenso, né? Como sendo, Certo. já vai É detalhando porque, ali. é porque teve uns dois que, como eu disse para o senhor, eu fui buscar artigos, né, que tratavam do mesmo assunto, e aí eu coloquei justamente a indicação do link ou a indicação da referência, né, dentro da própria célula, embaixo, dizendo assim de onde eu tirei aquele pensamento, entendeu? Aí cresceu mais ainda. Certo. Não, eu não vejo problema nisso, não. E é bom que a gente faça essa relação, né, com outras ideias, de outros pensamentos, né? Isso é até bem-vindo. Na questão da página, eu agora vi, né, o que é porque quando o artigo está na revista, aí a revista segue ela vai ter vários artigos, né, ali, e aí ela já começa, esse artigo nosso, né, aqui, ele começou já na página 104. Aí realmente o recomendável é que a gente siga a numeração, porque quando o texto foi identificado, né, mas isso quando, não que isso vai interferir no conceito que você vai ter na disciplina, é só quando você for Aham, usar lá, que ficaria incorreto lá na frente, né? eu entendi. Então, Mas foi exatamente isso. O artigo ele já começa na numeração muito alta, né? é, Mas que é a numeração aqui da revista. Aí ele termina sendo aqui a página 3, né, no digital, e a 106 da revista. correto. Aí você corrige para você mesmo, não vai fazer diferença na nota da disciplina. Sim, lá quando você for usar, né, lá na frente, aí você vai, submete o artigo, né, para um congresso, para uma revista, aí alguém lá que for avaliar, aí vai identificar, né, e aí sim vai ser a falha. Tá, ok, obrigado. Nada. Então, nessa mesma ideia, né, de relacionarmos os pensamentos, já vi vocês falarem aqui de 2 trabalhos, né? Vocês destacaram aí, né, o aspecto da satisfação. Jario mencionou, né, o aspecto da alfabetização financeira, né, veja que foi interessante a gente destacar esse também, porque ele está como exemplo de uma linha de risco, né, aí de ênfase nas finanças comportamentais e investimentos, mas também envolvem questões de alfabetização, né, de literácia. Há alguém que escolheu essa linha, por exemplo, que gostaria de tratar de algum ponto, de trazer para a discussão, né, de falar de alguma dúvida, de alguma dificuldade que teve na elaboração, talvez ainda não. Aqui eu mostrando, né, o propósito do fichamento tenha ficado mais claro para vocês, a importância desse tipo de síntese. Que outros trabalhos, né, vocês destacaram aí? Houve escolha diferente desses 2 que foram mencionados, como o 6, por exemplo, que está bem relacionado, né, também ao 4. Eles são muito interrelacionados também. O que mais a gente pode destacar aí? Qualquer momento, fiquem à vontade, certo? Para vocês trazerem esses destaques, né? Até porque a ideia era realmente, né? É realmente, é o que a gente está fazendo, né? A gente debater, e quando a gente fala, né, de debater,
não é só mostrar algum ponto que contraponha o que está sendo colocado. E é também, né, mas é de a gente falar como se aplica. Lendo esses trabalhos, né, você já começa a ver, a prestar mais atenção o que está acontecendo na sua casa, na sua empresa. Você começa a observar ali, né, as relações no trabalho, as características de algumas pessoas, o que essa empresa coloca, né, como aspectos de visão, onde ela quer chegar, os valores que ela tem, se ela valoriza as pessoas, se não valoriza, se ela dá oportunidade de crescimento para as pessoas ou não. Você começa a ficar atento, né? Começa a ver a observar as coisas ao seu redor de uma maneira diferente, com esse olhar científico e que precisa, primeiramente, de um entendimento do que é que acontece no dia a dia mesmo. O que é que você observa e o que é que pode ser estudado cientificamente ali, nesse dia a dia de trabalho. E aí vocês vão observar, né, que desde a disciplina anterior que eu venho com essa abordagem, né? A gente precisa olhar para o nosso trabalho, para as nossas condições pessoais, familiares, de uma maneira científica também, de uma maneira que a gente aprenda primeiramente a gerir a nossa família para que nós possamos levar isso às organizações em que trabalhamos. Então, qual é a sua... A gente fala, né, a gente comentou sobre a satisfação com o trabalho. E fizemos um levantamento sobre isso, ainda estamos fazendo. Eu estou fazendo, né, com as minhas turmas de finanças, tanto de AFO como de práticas de pesquisa, perguntando: você é feliz na sua vida e no seu trabalho? Eu sei que é uma pergunta muito complexa, mas é justamente para a gente entender essa complexidade que eu fiz o levantamento. Porque a gente pode pensar que, por um aspecto muito pontual, né, que aconteceu de negativo, e a gente tende a ser impactado pelo negativo de uma maneira mais forte do que os muitos positivos que a gente vive no dia a dia. Se você for olhar as coisas boas que acontecem ao longo do dia, e acontece uma coisa ruim só, a gente tende a olhar só, a só se lembrar do que é ruim. E é uma questão comportamental também. A dor da perda é maior do que a satisfação com os ganhos. Então, você pode falar, Daniel. Quer falar? Acho que está sem o microfone, né? Não sei se você quer. Veja aí, né? Só, eu não estou. Aí um exemplo, né? Você perde R$ 10, isso gera mais dor do que ganhar R$ 20. Então, é um exemplo aí mais simples, né, do que impacta a gente. E aí a ideia de a gente olhar, tem uma questão que é muito usada nas terapias, né, nas meditações, de você praticar a gratidão. No final do dia, né, ter 3 a 5 coisas que você é grata ou grato.
E quando você para escrever isso, é surpreendente. Porque a gente só tende a lembrar do que foi ruim. E aí, quando você pratica a gratidão, você vê, né, a quantidade de coisas boas que aconteceram ao longo do dia e que a gente não percebe, porque a gente é mais impactado ou impactada pelo que foi negativo. Com isso, a gente não percebe as perspectivas. A gente tem um trabalho em que a gente pode crescer, mas a gente não parou para descrever o processo em que a gente pode contribuir. Claro que tem também a questão de a empresa dar esse espaço, né? Mas, às vezes, a chefia pode estar esperando alguma coisa ou você simplesmente fazer fora dali. Já é uma outra questão, né? A questão de você realmente ter um livro, foi intitulado Demita seu chefe e empreenda. Claro que é uma coisa assim complexa, né? Que às vezes não há, são muitos fatores envolvidos, né? Depende do que você quer fazer, de haver recursos, mas é uma questão a se pensar. Se você não está satisfeita ou satisfeito com o seu trabalho, mas o que é que você faz lá, você primeiro tem que pensar, né? Pode ser melhorado alguma coisa lá mesmo, ou se não pode, o que é que eu posso fazer fora dali? Então, você começa a se estudar, a se estudar. A ideia que eu quero trazer também para a gente, né, que as nossas práticas de pesquisa comecem assim. O que é que nós podemos fazer por nós mesmos, nós mesmas aí nesse levantamento de problemas, né? Qual é o seu problema? Qual é o nosso problema? E aí, quando entram esses aspectos financeiros, a gente tende a olhar para o endividamento de uma maneira mais impactante do que o que realmente é. Tem uma especialista que sempre trata, eu esqueci o nome agora, mas ela fala muito da questão de você tirar o foco, né? Tá no endividamento insustentável, nome no SPC, uma bola de neve, né, de dívida, juntou os juros, né, do cartão de crédito. É preciso tirar o foco, realmente fazer o George Clason, né, no Homem Mais Rico da Babilônia, conta a história de um devedor que estava devendo a muitas pessoas e parou para empreender, assim, para fazer alguma coisa, né, que ele pudesse sair daquela situação, e aí ele deixou as dívidas. Saiu conversando, né, com os credores, pedindo prazos, a maioria aceitando. Olha, eu vou primeiro organizar a minha vida, eu vou ter esse negócio, do que eu for ganhando, eu vou guardar 10% para mim, como reserva, e vou quitando as minhas dívidas. Em 70% vai ser utilizado para quitar, para eu me sustentar, eu, minha família. Os 20%, com esses 20% restantes é que eu vou quitar as minhas dívidas conforme for vencendo, conforme os prazos que eu negociei. E aí ele vai se reequilibrando, e aí ele se torna rico, né? Então, é uma leitura muito interessante para ser feita, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, George Clason. E
E é isso, né? A gente tem que tirar o foco. Essa especialista que eu estava citando, simplesmente deixe de se preocupar com aquela dívida, né? Então, espera ter uma renegociação, tem aqueles feirões, né, de limpa-nome do Serasa. Você pode também aguardar a dívida ter um abatimento e, claro, né, não deixar, assim, de esquecer, mas de não deixar de começar a trilhar um caminho em que você saia dessa situação. Então, é algo, né, que a gente pode pensar do ponto de vista individual, aí, relacionado, né, a essas questões financeiras, né, ao comportamento que trava, né, você não consegue ter perspectivas porque você está com aquela dívida. E aí volta muito àquela atividade que eu fiz com vocês na outra disciplina. Estabeleça objetivos de curto e de longo prazo, mesmo que esteja com a dívida alta. Em que você pretende, né, fazer investimentos, né, juntar dinheiro, ou simplesmente, ainda que não consiga juntar, mas qual é o caminho para o equilíbrio financeiro? Então, a dívida tem que ser realmente esquecida nesse momento. Professor? Oi, Jário. Nós conseguimos trazer tanto da administração financeira, a administração federal, né, do governo, né, políticas públicas, né, para a vida pessoal também algumas coisas. A lei de responsabilidade fiscal, né, que ela foi instituída no Brasil faz um tempo aí, né, ela por si só já é um ponto que qualquer pessoa pode trazer para a sua vida pessoal, né? A ideia de realmente você não gastar mais do que arrecada, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante, que a gente pode trazer da própria administração pública, correto? Sim, muito bom. E, inclusive, quando a gente trata, né, do setor público, normalmente as pessoas veem com um certo... por exemplo, a gente falar de empreender, né, empreender no setor público, e fazer as coisas de uma maneira diferente no setor público. Como é que você pode contribuir para mudar as coisas, né? Porque tem como fazer isso. O Peter Drucker, né, em 1985, na obra dele Inovação e Espírito Empreendedor, trata de questões empreendedoras dentro do serviço público, né? Então, é muito pertinente, Jaril, a gente trazer também, tanto a gente levar, né, as questões que a gente estuda mais, né, que a gente aplica mais no setor privado, levar para o setor público e vice-versa. A gente trazer também essas questões, né, de responsabilidade fiscal, para... Inclusive, pode ser uma ideia que você possa trabalhar na sua pesquisa, até trazer mesmo, isso é inovador. Como os conceitos que são trabalhados financeiramente nas instituições públicas, como isso pode ser vivenciado no aspecto da educação financeira pessoal. Então, eu vejo isso como sendo bem-vindo para que possa ser pesquisado, trabalhado, né, e mais detalhado. Então, fique à vontade, né? A ideia, nesse início da disciplina, é justamente a gente estudar o comportamento financeiro, né? Não só financeiro, o comportamento pessoal e empresarial, e aí é também financeiro, unindo essas áreas. No
próprio trabalho, né? Que a gente teria, apesar de a gente não ter algo especificamente relacionado ao setor público, e tem, né? Até porque a aplicação do trabalho aqui foi com funcionários públicos, mas é interessante. É justamente a partir das leituras que a gente vai tendo esses insights, né? Essas ideias de explorar e trazer, né? Então, é ótimo fazer isso. O que mais que vocês gostariam de destacar? Lembrando, né? Fiquem à vontade, certo? Para intervir. Lembrando que quando nós estamos tratando, né, de comportamento, de problemas a resolver, pense em aplicar para você mesmo, né, para você mesmo. O que você quer solucionar para uma empresa, para o setor público, para a sociedade, e as soluções que você pode trazer para a sua própria vida, no sentido do que está sendo, né, atualmente você está numa situação de desequilíbrio, uma situação de insatisfação. Qual é o problema? Então, é preciso contextualizar o problema, ver com quem está o problema, se há como delegar esse problema. São aquelas perguntas no formulário, né, baseadas nos métodos de Wendelsborn e Dolan, né? O que o Paul Dolan critica, quando ele trata de felicidade construída, é a gente chegar e pensar na satisfação com a vida e a forma como isso é mensurado tão generalista, quando há muitos aspectos para serem pensados. Então, se chegar alguém e perguntar, alguém que teve uma contrariedade naquele dia, sei lá, a gente está indo, né, para o trabalho, supor, né, eu estou indo para o IFPB e o trânsito esteja congestionado, tenha muita gente cortando pela direita, buzinando. Aí eu chego no IFPB, né, para uma aula presencial, contra o Jaril. O Jaril me pergunta, né, professor, o senhor é feliz? Talvez por eu ter passado um caminho, eu diga nesse momento que eu não sou feliz, que eu não estou satisfeito com a vida por causa desse problema no caminho. Um exemplo assim bem simples, né, do que a gente passa no dia, né, que não necessariamente nos torna infelizes na vida ou insatisfeitos com a vida, mas foi uma circunstância, né? E normalmente as pesquisas sobre felicidade e satisfação são assim, né? Alguém é perguntado aquela pergunta, né, geral, muito abstrata. E aí veja que a forma de ele perguntar se você for olhar lá o formulário, tem essa questão geral, mas quanto você foi feliz ontem? Quanto você acha que as coisas valem a pena, né? Então, a felicidade existe o prazer, existe o propósito, existe o que você viveu no dia, existem muitos aspectos, né? Deslocamento, de ter filhos ou filhas, né? Ou de não ter, de ter animais de estimação, de gostar do trabalho, e só isso já envolve também vários elementos. Aí é uma questão que eu trouxe do formulário de um desses artigos também. Tem a remuneração, tem a questão de ter a oportunidade de crescer profissionalmente. Só na relação tem também com os pares, com a chefia, com a diretoria,
Então, são muitos elementos, né? De uma maneira que você, numa pergunta, por causa de alguma coisa que você passou, você se acha infeliz, mas você vê outros elementos e aí você vê que não é bem assim, né? Então, a gente pensar em termos de variáveis. A pesquisa é isso. A ideia, né, de a gente trazer essas discussões é ficarmos atentos e atentas para as variáveis que influenciam o nosso comportamento nas circunstâncias da vida, né, inclusive financeiras. Certo? Então, alguém mais gostaria de trazer? Professor, nesse sentido de que a pessoa ser feliz ou estar feliz, dependendo do momento, né, a resposta pode ser bem diferente, né? É necessário também que até mesmo a pessoa que esteja respondendo, né, tenha um certo esclarecimento, né? Porque tem certas pessoas que talvez não percebam, né, a, que a avaliação da felicidade ou do que tem-se como felicidade, porque isso é um pouco complexo também, né? Mas a avaliação da felicidade é uma coisa que não depende restritamente de um momento, mas de um período maior, de uma compreensão maior, talvez até mesmo a questão da compreensão, do esclarecimento da pessoa influencie a resposta da pessoa, correto? Isso. É interessante, Jair, esse ponto, porque quando você traz isso, por exemplo, para a própria educação financeira, né? Se você for perguntar a alguém, você é equilibrado financeiramente? A pergunta em cheio. A pessoa termina, até por uma questão assim de não querer mostrar que tem alguma falha, né, ali de orçamento, ela vai dizer sim. Mas aí, como é que a gente faz a pesquisa para chegar ao equilíbrio? Não é perguntando isso. E é isso que o Paul Dolan critica, né? Porque é justamente essa questão de que a pergunta "você é feliz?" tem essa abstração, né? No sentido de a felicidade ser complexa e, como você coloca muito bem aqui, de a pessoa não ter a compreensão do que seria a felicidade, ou do que seria a satisfação. E a mesma questão se aplica à educação financeira também, ao equilíbrio financeiro, ao comportamento, ao que é alfabetização, porque eu posso ter um entendimento, do ponto de vista do que se considera como educação financeira, eu sou educado financeiramente, mas eu posso não ser alfabetizado. Eu posso não ter equilíbrio, por maior que seja o meu conhecimento. Então, a pessoa. É por isso que a pesquisa tem que ser colocada, e aí, como a gente está tratando, né, dessas questões de práticas de pesquisa, é preciso que a gente leve em conta a compreensão que a pessoa tem e pergunte da maneira correta. Então, se é felicidade, eu preciso ver, né, o que é que, quanto você tem prazer nessas atividades. Aí você começa a enumerar, que é como está na pesquisa que eu passei para vocês, né? E aí a gente vai se estudando e pode também estudar outros indivíduos e organizações. É a mesma coisa de você chegar para o diretor de uma empresa, a diretora de uma empresa, perguntar se a empresa está bem, sua empresa se desempenha bem financeiramente, vai pensar no lucro. Eu tive um lucro de 500 mil ano passado, então, sim, a minha empresa está bem. Mas aí o lucro não é um indicador de saúde financeira. É um dos indicadores, mas ele não é o melhor. Principalmente se
um ano antes, o lucro foi 700 mil e foi 500 no último, né? Continua em lucro, mas houve uma diminuição. Só aí, pela análise horizontal, já houve uma queda. Quais são os indicadores que permitem dizer se uma empresa, que é desempenho financeiro da empresa, é a avaliação da empresa, né? Não é o lucro só que vai determinar. Então, é algo que se relaciona com o que você disse, porque é como a pessoa compreende que a empresa dele ou dela, né, vai bem, e aí ele pensa num aspecto que não é um bom indicador, né? E nós, pesquisadores, precisamos trabalhar para que os indicadores sejam os mais coerentes possíveis, né? Então, são ideias, né, para a gente pegar esses temas complexos, por exemplo, o impacto social, ser um negócio de impacto. Será que é só eu conscientizar, e é importante, né, a questão ambiental, mas a sustentabilidade tem 3 eixos, que não é só o ambiental, não é só fazer coleta seletiva, é se autossustentar financeiramente também, é o econômico. É fazer com que as pessoas melhorem de vida a partir da atividade da organização, fazer com que pessoas que componham, né, o quadro de funcionários, pessoas de baixa renda, passem a ser um dos pressupostos, né, do negócio de impacto. Componham, né, a sociedade da empresa, realmente tenham indicadores de que a atividade da empresa levou a melhorias sociais naquela área. Mas se você perguntar a alguém que tem uma empresa, né, que ela pode ser uma empresa grande e não ter impacto, não ser um negócio de impacto. Será que a Souza Cruz é um negócio de impacto? Aí tem dimensões para isso, né? Ela pode passar no econômico, empresa de capital aberto, exporta, mas e o social, né? Só uma ideia também que veio de repente, né? Tem que ter mais variáveis. É a discussão, né? Faz parte da discussão. Aí vem o ambiental e o social, né? Talvez no econômico sim, mas no ambiental e no social não, a meu ver. Então é isso, né, que a gente precisa fortalecer e são ideias de pesquisa. E vai ficar aí registrado para a gente pensar. Gostaria só que vocês tivessem falado mais, mas é normal, né, a gente ter. Eu agradeço, né, pelas participações, né, de Regina, ela já saiu aqui, né, acho que precisou sair da aula, de Jario, e aqui também, né, o Everton, Marcelo, Daniel, agradecer pela presença de vocês aqui. Quem for assistir a gravação, fique, desejo, né, aí uma boa conclusão, né, do seu fichamento e um bom desempenho na disciplina, no curso, na sua pesquisa. Já pense no seu TCC, já vá fazendo associações e eu vou encerrar por aqui, né, para ter ainda um tempo até a próxima aula, mas assim, a gente teria ainda um tempo para, se vocês quiserem, né, tirar mais alguma dúvida, fazer mais alguma consideração. O que eu tinha para trazer para vocês como direcionamento do debate eram esses aspectos. Professor, Oi, Daniel. Fala. eu só tenho uma dúvida. Com relação àquela terceira parte do fechamento. Certo. É para dar nossa opinião,
Ela não é, Daniel, obrigatória, aquela terceira coluna, certo? É uma questão, assim, a sua opinião, ela é dada na segunda coluna, quando você interpreta, você ali expressa num texto objetivo o que você achou, né? Você traz exemplos, você relaciona outras ideias, como o Jaril mencionou, estava também trazendo, né, outras discussões, isso é interessante. Mas aquela terceira era daqui mesmo, desse debate, né, do que você anotar é opcional, né, não necessariamente você tem que preencher, se recomenda, mas é também alguma dúvida que você esclareceu, mas assim, a opinião é dada de uma maneira mais clara na segunda coluna. Na terceira é só um complemento das ideias, a partir do que a gente discutiu aqui. Uma ideia de uma aplicação diferente, né? Aí o objetivo da terceira coluna é esse. Entendo. Muito obrigado. Nada, Daniel. Obrigado também. Alguém mais gostaria de tirar mais alguma dúvida? Pronto, então eu encerro a gravação por aqui, desejando a você uma excelente semana, né? Retornamos aí às atividades depois do feriado. Desejo sucesso, felicidade, satisfação. Para o senhor também, professor. Obrigado, Jair.